Olá! No Brasil, os nossos irmãos católicos chegam à maioria. Pesquisas dizem que é de 57% a 61% dos cristãos no Brasil que são católicos. Esse número, antigamente, era muito maior. Na década de 80, chegou a 83% dos brasileiros que eram católicos. Os nossos irmãos católicos têm um carinho muito grande a Maria. E a principal coisa relacionada a Maria é a intercessão. De que ela tem intercedido pelo povo, pelos aqueles que clamam. A pergunta que a gente quer colocar hoje na mira da verdade: o que a Bíblia pode nos orientar sobre a intercessão de Maria? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse programa em que todas as segundas e quartas-feiras temos aqui respondendo as mais diversas dúvidas que chegam através de você, telespectador, através de você, ouvinte, você, internauta. Esse é um programa em que as suas dúvidas são respondidas baseadas na Palavra de Deus. Esse livro que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. E tudo tem que ser baseado na Palavra de Deus. Por isso, a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, para poder estudarmos cada vez mais a Palavra de Deus. E quem está na mira para responder baseando-se neste livro sagrado é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Tá chique hoje, hein, rapaz? Olha só. Rapaz, de vez em quando tem que dar uma melhoradinha. Todo gremista. Tem que dar uma melhoradinha na cara e ficar menos feio. Amigo, quero mandar uns abraços rapidamente aqui, antes de começar nosso programa. Sim. Um abraço para Dalva e Clóvis. Eles moram em Alumínio, São Paulo. Um abraço, meus irmãos, obrigado por acompanhar o programa. Um abraço também para Marcos de Pires. Ele é de Andradas e também gosta muito do programa. E um outro abraço para Solange Castro Santos. Que Deus guarde a vocês, amigos, e obrigado por acompanharem o nosso programa. Muito bem, professor. Eu também quero mandar um abraço especial hoje a um casal muito querido, o irmão Jaiminho e a irmã Edna, que acompanham o Na Mira da Verdade, acompanham a programação da Novo Tempo, são de Paulínia. Ele esteve hoje aqui na Novo Tempo, trouxe um livro pra gente, né, professor? Pois é, muito obrigado. Olha aqui, A Política que Você Não Conhece. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho de deixar essa literatura, não é, professor? Muito bom, a gente agradece ao nosso querido irmão, que Deus o abençoe. Então, e a gente manda um abraço carinhoso para vocês, tá bom? Que Deus possa abençoá-los e juntos aqui possamos estudar mais e mais a Palavra de Deus. O irmão Jaiminho e a irmã Edna são da Assembleia de Deus e têm acompanhado a programação da Novo Tempo e a gente se sente honrado pela sua audiência, tá bom? Muito bem, professor. Nós começamos o programa falando justamente sobre esse assunto, que é um assunto muito delicado com relação aos nossos irmãos católicos, pelo fato de que Maria, a mãe de Jesus, a Virgem Maria, muitos deles usam Maria como intercessão junto ao Pai. E a pergunta que chegou aqui pelo Facebook, a gente gostaria de colocar na mira hoje. Quem mandou foi a Natália Silva e ela disse o seguinte: no catolicismo se crê que Maria intercede por nós. Quero saber se há na Bíblia sobre Maria ter sido arrebatada, pois, se não, ela morreu como qualquer ser humano. Daí seria esse o motivo de ela não poder interceder por nós? Veja que digo interceder, prática feita por nós através das orações a Deus. Então, o que a gente gostaria de ver na Bíblia aqui, professor, é a questão da Maria, mãe de Jesus. Ela sim pode estar intercedendo, ou o nome dela pode ser usado para interceder
a Deus, professor? Uma coisa, Tito, que é importante destacarmos antes de explicarmos esse assunto é a sinceridade dos nossos irmãos católicos e até uma razão que eles têm num ponto importante. Existem muitos cristãos que acabam menosprezando Maria, mesmo que, obviamente, não creamos na intercessão dela, e vou explicar o porquê, mas isso acaba sendo um erro. Por quê? Porque quando estudamos textos que mostram, que falam sobre Maria, temos lições importantíssimas a aprendermos com o exemplo de Maria, não é? Então, por exemplo, em Lucas 1, 46 e 47, vemos a dependência que ela tinha de Deus. Em Lucas 1, 35, vemos o quanto ela era submissa à vontade de Deus. Em João 2, 4 e 5, vemos que ela incentivava as pessoas a obedecerem a Jesus. Então, tem muitas coisas boas na vida de Maria que os cristãos deveriam estudar mais para aprender com isso, não é? E isso é muito importante porque Deus registrou isso na Bíblia para nós. Então, por esse aspecto, obviamente, nossos irmãos católicos estão com a razão. Maria tem muito a nos ensinar com o seu exemplo deixado nas Escrituras. De outro lado, os nossos irmãos católicos, obviamente, erram em ensinar a intercessão de Maria. Por quê? Quando estudamos a Bíblia, percebemos que não há possibilidade alguma de um ser humano interceder por outro. Biblicamente, apenas um ser divino humano poderia fazer essa intercessão. E por quê? Eu vou ler 1 Timóteo 2, 5 e 6 para entendermos essa questão. Veja, não estou menosprezando a mãe de Jesus, pelo contrário, só demonstrando que a intercessão não é uma função dela. Então diz o texto, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Aqui diz, primeiramente, que há um mediador, ou seja, um intercessor. Veja, não são dois, não são três. Por mais que teólogos católicos usem um argumento sentimental, dizendo que a intercessão junto a Jesus por meio de Maria é melhor, porque quando uma mãe pede, dificilmente um filho nega, por mais que esse argumento seja bonito e emocional e emotivo, ele não é bíblico. A Bíblia ensina que há um só mediador e é o homem Cristo Jesus. E por quê? O verso 6 explica. Sendo que ele se entregou por nós e sendo que ele, de acordo com Colossenses 2,9, possui toda a plenitude da divindade, apenas um ser divino humano, ou seja, que tem dupla natureza e que ao mesmo tempo morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou, só ele tem o direito legal e o poder para ser o intercessor. Um outro aspecto importante, se tivesse a possibilidade de Maria interceder por nós, Jesus não teria deixado o texto de João 14, verso 6 de forma tão clara. Ali diz assim, Jesus falando dele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a intercessão de Maria fosse uma doutrina bíblica, com certeza isso seria claro nas Escrituras. Cristo poderia ter dito, ninguém vem ao Pai senão por mim ou por minha mãe Maria. Mas não é isso que Cristo ensinou. Então, essas são algumas das razões para não crermos na intercessão de Maria. Mas, ao mesmo tempo, não devemos ignorar as preciosas informações bíblicas a respeito da mãe de Jesus, porque ela era uma mulher muito fiel e temente a Deus. Não foi por acaso que Deus a escolheu para ser a mãe de Jesus, porque ela sim foi uma grande educadora do seu filho. Então nós precisamos respeitar e ao mesmo tempo aprender
com aqueles textos que registram aspectos bonitos da comunhão que Maria tinha com Deus. Ela pode ser um exemplo para a gente, né? De mãe, de mulher, dedicada certeza. a Deus, não é isso, professor? Exato. E a gente não pode Podemos pegar desprezar o isso. exemplo dela, exatamente. Com certeza, muito bem. O nosso programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Pelas redes sociais, você manda pelo Facebook, namiradaverdade.nt, ou então pelo Twitter, @namiradaverdade. E você tem o nosso blog, que além de você poder pesquisar todos os assuntos que apresentamos aqui no programa, você pode ver os programas anteriores, mas também, quando o programa está no ar, você pode fazer a sua pergunta, que ela chega instantânea aqui para a gente. Então, você tem várias formas de participar. Mande a sua pergunta para a gente, mande a sua dúvida. Vamos fazer esse programa acontecer com as suas dúvidas e juntos estudarmos a Palavra de Deus. Essa pergunta chegou pelo nosso SMS agora. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa. É o Anderson, de Contagem, Minas Gerais. Sua pergunta está na mira, Anderson. Professor, ele quer saber o seguinte. João Batista, mesmo batizando Jesus, mais tarde duvidou se ele era o Messias realmente, conforme Lucas 11 apresenta? Como é que é isso, professor? João Batista teve dúvida? Teve pelo seguinte. Primeiro, devemos entender, amigo telespectador e ouvinte, que João Batista ou qualquer outro profeta é um ser humano. Às vezes temos uma visão do profeta como se fosse um ser perfeito, impecável, que não erra, que não tem falta de fé. Essa não é a realidade. O dom profético, ele não torna o indivíduo perfeito. Então, João Batista, sim, teve um momento em que ele duvidou. E na sua humanidade ele tinha razão. Por quê? Ele estava preso, ia ser decapitado e Jesus não fazia nada. E aí, quando ele mandou perguntar, você é realmente o Messias ou temos que esperar outro? Ele estava querendo saber de Jesus, olha, se você é o Messias, você tem que me tirar daqui da prisão. E aí Jesus deu uma outra resposta. E mesmo não sendo a resposta que João Batista queria, foi suficiente para ele crer que Deus estava no comando de tudo. Então, realmente, ele teve, sim, um momento de vacilo na sua fé, algo que acontece com todos nós. Ok, muito bem. Essa agora chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Ana, o sobrenome é complicado, Arabatzoglu. É mais ou menos isso. Ana Arabatzoglu. A pergunta dela é a seguinte. Oi, Tito, boa noite para você e para o professor Leandro Quadros. Vou formular a pergunta anterior, eu tenho assistido... Ou melhor, vou formular a pergunta. Anteriormente eu tenho assistido... Eu tenho assistido os 10 Mandamentos e na novela eles colocam o Balaão como um feiticeiro. Afinal, ele era um feiticeiro ou um profeta de Deus? Gosto muito do programa, assisto sempre que possível. Muito bem. Essa pergunta aqui, eu acho que deve ter sido nessa semana que passou essa história de Balaão aí, porque vieram mais perguntas. Uma outra pessoa aqui no Facebook, deixa eu ver se eu acho aqui, olha aqui, também mandou, aqui ó, não, é ela mesma, só que ela escreveu em outro momento. Gostaria de saber se Balaão era profeta de Deus ou de Balaque. E depois ela disse que assistiu na novela 10 Mandamentos. Muito bem, professor, a questão é a seguinte, está sendo transmitido aí então na TV sobre essa questão. Balaão, ele era um profeta de Deus, ele era um feiticeiro ou ele era um profeta de Baal? Quem era Balaão, professor, na Bíblia? Quando lemos Números 23, né, que é o capítulo que fala de Balaão, e também Números 24, não percebemos nele feitiçaria. Percebemos sim que ele era um profeta, mas que também ele veio a se tornar um falso profeta. Ele era um profeta, um homem ganancioso, não é? Ele tinha interesses financeiros excessivos e não nas verdades de Deus. Então, eu não creio que qualificar Balaão como feiticeiro seja o correto. Na verdade, o que percebemos em Números 23 e 24 é que ele era um profeta de Deus, mas que veio a se tornar, infelizmente, um falso profeta. E, infelizmente, morreu na grande batalha e me parece que ele nem conseguiu se salvar, professor, porque ele realmente desistiu de Deus e foi atrás do seu interesse.
Infelizmente, Tito, realmente não temos na Bíblia referência do arrependimento dele, viu? Então, você tem razão, ele morreu longe de Deus, isso é uma pena. O pior não é o ser humano morrer, né? O pior é morrer tendo desistido de Deus e da vida eterna. Esse é que é o pior, né? É verdade. Muito bem. Participe, mande as suas dúvidas pra gente. Use o seu SMS aí, manda seu torpedo pra gente. O número é 12 981 51 0101, como essa que chegou aqui. Olá, sempre ouvi falar que a palavra vinho na Bíblia é a mesma usada para designar o puro suco da uva. E como o fermento é o símbolo do pecado, então o vinho da ceia deveria ser não alcoólico. Mas, ao meu ver, isso entra em contradição com 1 Coríntios 11, 21, onde se embriagavam tomando a ceia do Senhor. E também com o próprio milagre da transformação da água em vinho, pois o melhor vinho era servido depois. Não acredito que isso se refira a um bom suco da uva. Grande abraço em Cristo, obrigado por me ajudarem. Eudes de Castro, no Paraná, professor. E aí, o vinho que a Bíblia apresenta era alcoólico, não era alcoólico? O vinho da ceia embriagava, professor? Veja, primeiramente, a palavra vinho na Bíblia, ela não se refere apenas ao suco da uva, mas ela se refere também à bebida fermentada. Então, vou dar 2 exemplos. Isaías 65, verso 8, ali diz que há bênção no vinho, mas no vinho que se encontra no cacho de uvas. Então, se você ler Isaías 65, 8, na versão Almeida atualizada, você vai perceber que a palavra vinho se refere ao suco da uva. E este vinho que é abençoado, ele não se encontra no processo de fermentação, mas está no cacho de uvas. Então, leia Isaías 65, 8. Agora, eles não tinham o sistema de conservação do suco como nós temos. Eles não tinham refrigeradores. Eles guardavam o vinho em odres, que eram sacos de couro, feito de couro de animais. Então, realmente, os cristãos primitivos usavam bebida fermentada. Mas se você analisar, sempre foi o propósito de Deus ao longo da Bíblia reeducar o seu povo para não beber. Se você ver, por exemplo, Provérbios 23, o conselho de Provérbios 23 é para que nem olhemos para a bebida alcoólica, quanto mais bebê-la socialmente. Então, Provérbios 23, 31 diz assim, ó: não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Ora, um conselho inspirado desses, de forma clara, demonstra a condenação da Bíblia para a bebida fermentada. O que ocorreu, querido irmão, querida irmã, que Deus realmente tolerou por um tempo que o seu povo usasse a bebida fermentada, porque Deus estava no processo de reeducá-los para que eles não bebessem mais. Então, realmente, em 1 Coríntios 11, entre outros textos bíblicos, estava a bebida fermentada, porque eles não tinham como conservar o suco como nós temos. Agora, alegar que Cristo tenha transformado a água em vinho fermentado, não podemos fazer isso. Por quê? Como você bem disse, o fermento é um símbolo do pecado na Bíblia. E você sabe que, de acordo com Lucas 22, 20, o suco da uva oferecido na Santa Ceia representa o sangue de Cristo. Se aquilo fosse fermentado, não seria um símbolo do sangue perfeito e imaculado de Jesus Cristo. Então, não há razão teológica e bíblica para crermos que Cristo tenha transformado a água numa bebida que fermenta, que prejudica o cérebro, que prejudica os neurônios e que é uma das maiores responsáveis pelos acidentes atualmente automobilísticos e por muitas desgraças na família. Então, lembre-se, uma coisa é Deus tolerar o uso da bebida para reeducar o seu povo, outra coisa é Ele aprovar. E a Bíblia realmente mostra que Deus não aprova isso. Muito bem, professor. A próxima pergunta pelo Twitter, o Guilherme pergunta o seguinte, já que nós estamos falando aí sobre Santa Ceia,
ele pergunta o seguinte: a observância do lava-pés na ceia do Senhor é obrigatório? Como é que surgiu essa ideia de lava-pés? Eu não sei se é em todos os lugares, em todas as religiões que usam a cerimônia do lava-pés, professor. Mas não, isso muito tem uma poucas. obrigação na Bíblia? Fala alguma coisa sobre isso? Quase ninguém usa. Certo. Né? A cerimônia do lava-pés, a igreja adventista, sétimo dia, usa. E entendemos que é sim obrigatório, por quê? Muitos teólogos pensam que era simplesmente um costume cultural que demonstrava a hospitalidade, né? Quando a pessoa chegava na casa de alguém, lavava os pés dela e aquilo era um sinal de hospitalidade. Era isso, mas na Santa Ceia isso adquiriu um significado muito mais profundo. Vamos analisar brevemente aqui João capítulo 13. Em João capítulo 13, quando Cristo celebra a Santa Ceia, olha o que diz, por exemplo, o verso 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Veja, foi uma coisa séria. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Ele se apavorou, não é? Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Ou seja, quem já foi batizado, não é? Todo o seu corpo está limpo. E aí no verso 14, pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus claramente demonstrou que o lava-pés é uma cerimônia preparatória do coração para a participação na Santa Ceia, comendo do pão sem fermento e do vinho não fermentado. E Jesus apresentou o lava-pés como uma espécie de um mini batismo, não é? Ele disse assim, ó, quem já tomou banho não precisa tomar banho de novo, mas lavar apenas os pés, quando a pessoa saía pelas estradas empoeiradas da Palestina. Então ele está mostrando para nós uma coisa muito importante, que quando você lava os pés, você está exercendo fé em Cristo, você está submetendo-se, humilhando-se diante do seu irmão e mostrando para ele que você não é melhor do que ele e que ele também não é melhor do que você ao ele lavar os seus pés. Essa cerimônia da humildade prepara o coração, tirando o rancor, a amargura, resolvendo conflitos, para que possamos participar da Santa Ceia com uma consciência melhor. Então, nós não entendemos que isso seja só uma prática cultural. Entendemos que todas as igrejas cristãs que desejarem seguir o exemplo de Jesus deveriam praticar o lava-pés. Muito bem, professor. A próxima pergunta, o Jonivan de Graúna, de Itapemirim. Jonivan, sua pergunta está na mira. Ele até estava dizendo aqui, ó, por que vocês escolhem tantas perguntas? Isso parece preconceito. Deus não se agrada disso. Meu amigo, não é escolher as perguntas, é pescar ela aqui. Essa sua pergunta foi pescada. E ele quer saber o seguinte, professor. Malaquias 4:5. O que quer dizer Malaquias 4:5? Eu abri aqui a Bíblia e diz o seguinte. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhe enviarei o profeta Elias. Falando aqui, dá a entender de que Malaquias estava falando do fim dos tempos, ou até mesmo ali antes de Jesus, eu não sei. Mas o que ele quis dizer que ele ia mandar o profeta Elias? Se Elias tinha sido arrebatado, por que ele mandaria o profeta Elias? Que história é essa, professor? Na verdade, aqui o texto está fazendo uma referência a João Batista. João Batista foi chamado de Elias porque ele viria no mesmo poder e espírito de Elias para anunciar a chegada do Messias.
né? Então, este texto é uma profecia referente a João Batista. Por exemplo, aqui em Mateus, no capítulo 3, né, quando lemos o que Mateus escreveu, percebemos Mateus aplicando Malaquias a João Batista. Então, é simplesmente aqui o profeta falando de João Batista, que viria no mesmo poder e espírito de Elias, dando uma mensagem de urgência. Ok, professor, muito bem. Eu queria aproveitar agora, nesse momento, antes de nós irmos para o intervalo, e dizer que você pode ter um curso bíblico gratuito aí na sua casa. Você já viu aqui no programa, Na Mira da Verdade, que nós oferecemos para você a revista Verdades para o Tempo do Fim. Esta revista é um curso bíblico para os dias em que vivemos, tempo do fim. Nós acreditamos que nós estamos vivendo os últimos momentos dessa terra. E para você ter essa revista, este curso bíblico, sem pagar nada aí na sua casa, você pode entrar em contato com a gente em horário comercial através do número 12 21 27 3121, ou então você pode entrar agora no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai ver a imagem dessa revista, você vai clicar na imagem e você vai ser direcionado para você fazer o seu cadastro. Lá você vai preencher os seus dados postais para que a revista chegue direitinho aí na sua casa, tá? Olha, milhares de pessoas já fizeram o curso bíblico e estão fazendo ainda, muitos estão fazendo. Talvez você ainda não teve iniciativa. Vá agora lá, entre no seu computador lá, acesse novotempo.com/Na Mira da Verdade, peça o curso bíblico ou então liga pra gente aqui no horário comercial, tá bom? 0 operadora 12 21 27 3121. Temos que ir para o intervalo. Não sai daí não, aproveite o intervalo, faça uma boa pergunta, manda pra gente, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo e também pela Rádio Novo Tempo. Você que está nos ouvindo aí pela Rádio Novo Tempo, um abraço carinhoso a você que está sempre na nossa companhia aqui. Muito obrigado. Se você tiver pergunta, manda pra gente, participe do programa. Além de nós apresentarmos aqui o Na Mira da Verdade simultaneamente no rádio, nós temos um dia especial onde nós fazemos o programa diretamente para o pessoal da Rádio Novo Tempo. Terça-feira, às 10 da manhã, nós temos um programa ao vivo para o público da rádio e eles acompanham, têm participado muito no programa ali daquela manhã. Muito obrigado pela audiência de vocês, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem, quarta-feira é dia de nós colocarmos em pauta o Bom Debate. A pergunta do Bom Debate, você terá aí mais de 48 horas para respondê-la, é a seguinte: se Cristo é nosso exemplo e não foi batizado quando criança, por que se deveria batizar bebês hoje em dia? Eu queria que você analisasse essa questão, especialmente você, que é um irmão católico, que acompanha com muito carinho o nosso programa. Queremos avaliar isso com você. Com certeza será uma discussão saudável, vamos poder trocar ideias e você poderá mandar as suas considerações para o nosso e-mail bomdebate@novotempo.com. bomdebate@novotempo.com. Logo mais, eu vou postar também no Facebook para você ter a oportunidade também de escrever ali. A melhor resposta eu vou selecionar e apresentar aqui no ao vivo de segunda-feira, tá bom? Então, anota aí a questão. Como que é a questão de novo, professor? Vamos repetir de novo, Tito. Se Cristo é nosso exemplo e ele não foi batizado quando criança, por que se deveria batizar bebês hoje em dia? Okay. Então, vamos aguardar a resposta de nossos irmãos a respeito do assunto para apresentarmos a melhor resposta aqui na segunda-feira. Muito bem, professor. Então, se você tem a sua opinião aí quanto a isso, se você é a favor do batismo de criança, mande a sua tese para a gente. Você tem 48 horas para formular. Formule uma boa resposta. Esse
quadro do programa é uma forma de nós estudarmos juntos, debatermos um assunto que muitas vezes são divergentes, mas que vão chegar a um denominador comum. Participe, mande a sua resposta para a gente e quem sabe ela vai ser escolhida com a melhor resposta e apresentada aqui no programa na segunda-feira, tá bom? Muito bem, a próxima pergunta chegou aqui pelo nosso Facebook. Quem mandou, deixa eu ver aqui, onde é que está, olha ela aqui, ó. Foi o Sam Rockwell. Ele participa sempre do programa aqui, ele é budista, mas ele acompanha o programa na mira da verdade. E hoje a sua pergunta foi pescada, meu irmão. Ele diz o seguinte: amo na mira da verdade. Gostaria que o professor me desse uma opinião sobre este assunto. Eu já li e até vi vídeos sobre as pessoas falarem que de Deus ninguém se zomba. Tá certo que o que me deixou intrigado foi as pessoas dizerem que, por exemplo, John Lennon morreu assassinado porque negou a Jesus. O Titanic afundou porque o homem disse que nem Deus afundaria aquele barco. E teve um presidente, Tancredo Neves, que morreu porque disse que nem Deus me tira da presidência. Deus realmente castiga, ou melhor, castigou eles ou foi só coincidências? Mas fico me perguntando, e as pessoas inocentes do Titanic? Crianças que não tinham nada a ver e Deus é amor. Não me entra isso de que ele se vingue das pessoas. Por favor, Tito, pesca minha e professor, me ajude nessa questão. Um abraço, sou budista. Sua pergunta está na mira. Professor, a questão da blasfêmia, a questão de zombar de Deus, Deus pode realmente se vingar da pessoa, professor? Esses fatos aí realmente são coincidências ou de fato Deus fez isso? Eu gostei muito da análise do nosso irmão budista, porque realmente crer que Deus, por exemplo, afundou o Titanic porque alguém desafiou a Deus e aí Deus ficou com tanta raiva que matou até gente inocente, isso é uma barbaridade. Então, a pessoa que afirma isso, a pessoa não conhece o Deus bíblico. O Deus da Bíblia, além de ser um Deus de amor, é um Deus de justiça, obviamente. Só que a justiça que Deus executa sempre tem propósitos disciplinares. E óbvio, há ocasiões em que quando não tem como mais, ou seja, o pecador não aceita a disciplina, vai vir um juízo final que vai liquidar com o pecador. Então, um texto que eu gosto de ler para mostrar que Deus não vai fazer com que inocentes paguem pelo erro de outros, né? Ezequiel 18:20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Agora, temos que considerar um aspecto também importante. Quanto mais uma pessoa blasfema de Deus, mais ela está se afastando de Deus. E quanto mais ela se afasta de Deus, mais poder Satanás tem sobre a vida dela. E a Bíblia diz em 1 Pedro 5:8 que Satanás é um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então as pessoas deveriam sim precaver-se, mesmo que Deus seja misericordioso, não é? Deus perdoa, as pessoas deveriam cuidar-se em relação a isso e não ficar realmente fazendo desafios a Deus, porque assim elas vão se afastando de Deus e se colocando sobre o domínio do demônio. O demônio sim é que gosta de causar dor e sofrimento. Ok, professor. Muito bem. A próxima pergunta é do apóstolo Farias. E ele pergunta o seguinte, e ele diz o seguinte: é uma aberração teológica quando é dito pela profetisa Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, que Jesus, antes de subir aos céus, não tinha certeza se o seu sacrifício havia sido aceito por Deus Pai. Qual é a base bíblica para esta afirmação? Se até mesmo a Santa Ceia ele instituiu antes? Professor, como é que fica essa questão aí? A Bíblia diz que Jesus não tinha certeza se o seu sacrifício tinha sido aceito por Deus? Veja bem, querido irmão, não é uma aberração teológica pelo seguinte:
Em Mateus 24, 36, Jesus disse o seguinte, que ele não sabia o dia e a hora da volta dele. Isso não diminui em nada a pessoa de Jesus. Só demonstra que Cristo, na sua condição humana, ele não fazia uso do seu atributo da onisciência para ele saber o dia e a hora da sua volta. Agora, é óbvio que na sua condição divina, depois da sua glorificação e entronização, como diz ali Colossenses 2,3, Cristo possui todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se você acha uma aberração Ellen White comentar João 20,17, dizendo que ele não tinha certeza da aceitação do sacrifício, você também poderia alegar que é uma aberração Mateus registrar que Cristo não sabia o dia e a hora da volta dele. Então, eu não vejo fundamentação na alegação do irmão. Agora, onde é que apresenta aí onde é que sugere que ele tinha dúvida na Bíblia? Vamos fazer uma análise. Primeiramente, Mateus 28,9, em certa ocasião, quando Cristo foi ser adorado, disse o seguinte: de repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Veja, teve um momento que quando Cristo ressuscitou e mulheres vieram até ele, ele aceitou a adoração. Já em João 20,17, ele diz assim, ó, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Ou seja, ele estava esperando voltar para o Pai para depois ser adorado por Maria Madalena. Então, tem textos na Bíblia que nós temos que analisar o seguinte, para um bom entendedor, meia palavra basta. Né? Então, o texto não diz diretamente, mas se você analisar, o que é... Nós brasileiros temos que entender uma coisa. O brasileiro tem que aprender a ler nas entrelinhas. Não estou dizendo ler o que não existe no texto, ler nas entrelinhas. Né? Então, nós temos, é por isso que eu gosto muito de recomendar às pessoas, exercite muito o hábito da leitura. Porque muitas vezes as entrelinhas dizem muita coisa. Então, quando Cristo não aceita a adoração e diz assim, ó, ainda não voltei para o Pai. Isso indica que primeiro ele queria ir até o Pai para depois receber a adoração. Isso aí está onde em João? 20,17. 20,17. Então, o que isso indica, lendo nas entrelinhas? Que ao ele ir para o Pai, na sua condição humana, ele não estava fazendo uso da onisciência, ele teria certeza da aceitação do seu sacrifício. E aí, quando ele retornasse à Terra, ele poderia ser adorado. Mas ele comentou, professor, que ele instituiu a Santa Ceia antes mesmo da cruz. Ele já não tinha certeza que o sacrifício dele ia ser aceito? Temos que analisar uma coisa. Na cruz, ele não falou para o Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Sim. Então, não tem lógica a argumentação do nosso irmão. Por quê? Cristo estabeleceu a Santa Ceia para comemorar sua morte e ressurreição, mas ele continuava sendo um ser humano. Na cruz, ele não tinha nem a certeza de que Deus estava com ele. Ele falou assim, meu Deus, por que me desamparaste? Ele assumiu os pecados da humanidade e cadê a onisciência dele? A onisciência dele foi afetada? É óbvio que não. Então, tem muitas argumentações que as pessoas criam que não tem embasamento algum. Se nós analisarmos o contexto amplo das Escrituras e aprendermos a ler nas entrelinhas, vamos ver que muita coisa, né, que podemos aprender vão beneficiar muito a nossa vida, se apenas aprendermos a ler nas entrelinhas. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou aqui pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome de quem mandou. A pergunta, tem sim. É o Adão, de Aparecida de Goiânia, e ele pergunta o seguinte: se Jesus disse em João 10 que haverá um rebanho e um pastor, se os seguidores da Bíblia do Velho Testamento guardam o sábado e os do Novo Testamento guardam o domingo, como fica João 10? Haverá duas religiões no céu? Uma que guarda o sábado e outra que guarda o domingo? Gostaria de saber a resposta na Bíblia. E aí, professor, quer dizer que quem guarda o sábado é o povo do Antigo Testamento e quem guarda o domingo é o povo da Nova Aliança, Novo Testamento? Vai ter, então, duas divisões?
Aí é que está um detalhe. Isso aí só mostra a incoerência da teologia dispensacionalista, que ensina que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e no Novo a salvação é pela graça. Isso é uma aberração, não é? Porque ao longo de toda a Bíblia só existe um plano de salvação. A única diferença entre Antigo e Novo Concerto é que no Antigo Concerto Deus tinha uma metodologia diferente para ensinar o mesmo plano de salvação, que era por meio do ritual do santuário. No Novo Testamento, ele já adota outra metodologia. É o próprio Cristo, por meio de sua vida e ensinos, que ensina para nós a doutrina da salvação. Nós cremos que, se a salvação é pela graça no Antigo e no Novo Testamento, o estilo de vida para os justos é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento, o estilo de vida moral. E Hebreus 8:10 diz algo muito importante. Diz o seguinte, falando do novo concerto: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as inscreverei em seu coração. Até mesmo na nova aliança, Deus quer imprimir as leis dele no coração do ser humano e faz parte do aspecto moral da lei de Deus, a guarda do sábado. Agora, é óbvio, existirão no céu muitas pessoas que não aprenderam sobre o sábado. Por quê? A salvação não é pelo sábado, a salvação é por Cristo. Agora, essas pessoas lá estarão porque elas viveram de acordo com a luz que elas receberam. Elas não foram rebeldes. Uma coisa é o camarada ter todas as informações e dizer assim, eu não aceito o sábado. Isso já é rebeldia. Agora, pessoas... Eu gosto muito de um comentário de Ellen White no livro O Grande Conflito. Deixa eu ver se eu me recordo a página. Eu acho que é... Deixa eu ver. É a página 449. Ué, você já abriu nela aí? Tu veja a sorte, né? Eu tenho ela destacada aqui. Eu estava em dúvida se era na 444 ou 449. Diz assim, mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que, assim fazendo, estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Comentário equilibrado e que demonstra, não é, que mesmo que Deus vá julgar a cada um segundo a luz que cada um recebeu e rejeitou, Deus é misericordioso e vai avaliar cada pessoa de acordo com aquilo que ela pôde dar ao Senhor. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta é do Diego e Aline. A pergunta de vocês está na mira. Ele diz o seguinte, sou de Santa Adélia, São Paulo. Sou membro da Igreja Presbiteriana Renovada e gostaria de saber o que é o batismo do Espírito Santo. Professor, pergunta direta. O que é o batismo do Espírito Santo? Veja, obviamente, é um assunto amplo, o qual até mereceria um programa temático inteiro, mas resumidamente eu vou ajudar o nosso amigo a compreender. Quando você lê sobre o batismo com o Espírito Santo na Bíblia, por exemplo, aqui tem um texto que está em Mateus, capítulo 3, verso 11. Aqui diz o seguinte, João Batista falando: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que ele está dizendo aqui? Que Cristo daria o Espírito Santo de forma abundante para a sua igreja. Então, ser batizado com o Espírito Santo é receber toda a influência do Espírito Santo na vida e, ao receber este batismo, esta presença do Espírito,
a pessoa recebe dons espirituais. E este batismo com o Espírito ajuda em vários aspectos, especialmente no seguinte: o batismo com o Espírito Santo ajuda a pessoa no processo de santificação. Em Atos 2, 37 e 38, diz que juntamente com o perdão dos pecados é dado o dom do Espírito. Ele vai ajudar o ser humano no processo de santificação para ele desenvolver o chamado fruto do Espírito, que são 9 qualidades de caráter mencionadas em Gálatas 5, 22 e 23. E além de ajudar o crente no processo de santificação, o batismo com o Espírito Santo prepara o crente para exercer seus dons espirituais e levar o Evangelho às outras pessoas. Então, resumidamente é isso. Futuramente, vamos aí fazer um programa temático no qual possamos abordar de forma mais detalhada e profunda esse tema. Muito bem, professor. A próxima pergunta agora chegou pelo nosso blog. Acesse lá o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Além de você poder mandar a sua pergunta quando o programa está no ar, você também pode pedir curso bíblico, pode ver os programas passados e ainda aprender mais sobre vários assuntos que o professor Leandro Quadros posta lá, sempre para enriquecer o nosso estudo. A pergunta é do Kleber Camboim, ele é de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, e a pergunta dele é a seguinte: o que significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar e como colocá-lo? Conforme Mateus 6,33. Professor, o que a Bíblia fala sobre o reino de Deus? Como colocar em primeiro lugar o reino de Deus? Muito boa pergunta. Quando lemos, amigo telespectador e ouvinte, Mateus 6,33, é importante lermos a partir do verso 25. Quando você lê do 25 ao 34, você percebe que colocar em primeiro lugar o reino de Deus é você priorizar os assuntos espirituais. No contexto, Jesus está falando o seguinte: não se preocupe quanto ao que comer, quanto ao que vestir, mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, alimento e roupa, vos serão acrescentados. Cristo não está sendo contra você trabalhar, ter o seu sustento e adquirir até mesmo riqueza. Agora, Cristo dá um recado: filho, é importante a roupa, é importante o alimento, é importante o seu trabalho, mas você precisa colocar em primeiro lugar os assuntos espirituais. E como que fazemos isso? Priorizando a nossa comunhão diária com Deus, por meio do estudo da Bíblia e da oração, seguindo os ensinamentos de Cristo para ajudarmos ao próximo e não pensarmos apenas em nós mesmos, repartir com as pessoas as bênçãos que Deus nos dá. Então, colocar o reino de Deus em primeiro lugar é também você dedicar tempo para ir à igreja, ajudar ao próximo, estudar a Bíblia, ensinar a mensagem de salvação para outras pessoas. Então, várias coisas no âmbito espiritual envolve colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E eu gosto muito de um pensamento de um amigo meu, que ele disse o seguinte: eu priorizo os negócios de Deus e Deus acaba priorizando e abençoando os meus negócios. É assim que o cristão tem que fazer. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou pelo nosso Twitter. O João Silva pergunta o seguinte: gostaria de saber por que sempre o bode é o animal escolhido para ser oferecido pelo pecado? A pergunta dele é a seguinte: a gente vê ali no Velho Testamento que o bode era um animal que representava o pecado. É isso mesmo? Não, na verdade, quando lemos Levítico 16, haviam 2 bodes. Um era oferecido como sacrifício e outro era apresentado vivo, no ritual da expiação, de absolvição do povo. Então, eram 2 bodes escolhidos.
Eram 2 animais puros, porque do ritual do santuário não poderiam fazer parte animais limpos. Agora, saber especificamente por que Deus escolheu um bode e não uma cabra, por exemplo, isso não faz parte da revelação, isso não é o importante do que Deus queria comunicar com o ritual do santuário em Levítico 16. Sim, mas no ritual do santuário existia o cordeirinho que foi instituído para representar a remissão dos pecados, correto? E isso depois no sacrifício entra diário. a figura aí depois entra a figura dos bodes. Uma vez ao ano. Ok. Tá, então, o sacrifício diário tinha o cordeirinho. Quando a pessoa era muito pobre, apresentava também pombinhas rolinhas e o bode anualmente. Certo, mas não tinha nada específico que tinha que ser um bode, né? Não tinha nada. Foi instituído isso por Deus, não foi? Foi o Deus pediu, né? Então é difícil, nós muitas vezes queremos explicar, por que Deus pediu assim? Tem que perguntar para Deus, né? Então, quando estivermos no céu, nós vamos saber. Então, tem coisas que Deus revela na Bíblia que são importantes para a nossa salvação. Agora, saber por que ele pediu bode e não cabra, isso é relevante para a salvação do indivíduo. Ok, muito bem, professor. Ok, a próxima pergunta, mais uma do nosso blog aqui. Quem mandou foi a Fabiana, ela é de, vamos ver, Pereira Barreto, São Paulo, e a pergunta dela é a seguinte: nunca entendi por que Moisés fez tudo certinho e só por ter batido naquela pedra não pôde entrar na Terra Prometida. Alguém pode me explicar? Se Deus é misericordioso. Professor, foi isso mesmo? Por causa dele ter ferido a rocha, ele não pôde entrar na Terra Prometida? Foi, mas tem um detalhe. Aquela rocha tinha um simbolismo muito especial. Vou ler para você 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Versos 13 e 4. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quando Moisés bate na rocha, ao invés de falar a ela, aquela rocha simbolizava Cristo. Assim como aquela rocha para o antigo Israel foi fonte de vida para eles, dando água, Cristo é a fonte de vida, dando água espiritual, alimento espiritual para as pessoas. Então, Moisés, como líder, se deixou dominar pelo ódio e acabou cometendo uma blasfêmia. Aquela rocha representava Cristo, como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 4. Moisés pagou o preço, não entrou na Terra Prometida. Agora tem um detalhe, você falou uma coisa muito interessante, que Deus é misericordioso. E Ele é mesmo, porque Ele é tão misericordioso que acabou ressuscitando Moisés e levando ele para o paraíso. Então Moisés não entrou na terra de Canaã, mas entrou num paraíso infinitamente melhor do que a terra de Canaã. De acordo com Judas 1:9 e Mateus 17:1-4, Moisés foi ressuscitado. Então, Moisés pagou pelo seu erro, mas Deus o perdoou e o levou para a Canaã celestial. Ok, professor. Muito bem. Com essa, nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade desta quarta-feira. É um prazer muito grande ter a sua companhia aqui. Obrigado pelas milhares de perguntas que chegam no nosso programa. Que Deus abençoe você. E, professor, obrigado pelas respostas. A gente se encontra segunda que vem, se Deus quiser. Deus te abençoe, amigo Tito. Deus abençoe a você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, amigo telespectador e internauta. E nunca se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui no Beco, você já sabe, as suas perguntas, as suas dúvidas sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.